Começamos a nossa aula de número 27 do curso de Batalha Espiritual. São tantos assuntos que a gente tem ainda por tratar, que eu estou vendo que a gente não vai conseguir fechar nesse ano. É possível que a gente pegue um pedacinho do início do ano que vem. Nós estamos numa parte em que estamos tratando da relação entre mente humana e mundo espiritual. E a aula de hoje eu considero importante nesse sentido. A gente vai tratar alguns assuntos que são muito questionados quando se entra nesse assunto de mundo espiritual, não só no meio evangélico, mas de uma maneira bem geral. E a gente vai procurar entender um pouquinho essa relação do ser humano com a sua mente, o que é a mente humana e essas questões. O texto que eu escolhi para a gente partir como ilustração dessa aula é 2 Coríntios 12. Por que ilustração? Porque nós não estamos na parte de análise bíblica mais, mas todas as aulas a gente começa com o texto para que a gente tenha ele em mente e vá mastigando esses assuntos enquanto a gente for conversando o tema da aula. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 2, nós lemos assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Amém? Já lemos um pedaço desse texto numa aula para trás, porque esse é o texto que vem justamente antes da passagem que trata do espinho da carne. Lembram da aula que a gente falou sobre o espinho na carne? Bom, por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto ele é muito usado pelas pessoas que defendem a prática da projeção astral. Isso é chamado por vários nomes, não é? Projeção da consciência, viagem astral e coisas desse tipo. Não é algo tratado pela ciência, mas pelas chamadas pseudociências. O que são as pseudociências? São aqueles ramos de conhecimento que não seguem o método científico, mas se apropriam de algumas expressões para dar uma cara de ciência, né, e de alguma forma ter alguma certa credibilidade. Existem muitas pseudociências pelo mundo. E o que acontece? Algumas dessas pessoas que pregam a ideia de que o ser humano pode deixar o corpo dar uma voltinha e voltar, eles usam vários textos da Bíblia para falar a respeito disso. E esse daqui é o principal. Eu andei analisando os outros textos, tudo conversa fiada, não é? Gente usando argumentos do tipo, aqui espírito está com letra minúscula, aqui está com letra maiúscula e tal. Na linguagem original da Bíblia não existia diferença de maiúsculo para minúsculo. Isso é bobagem de quem não conhece realmente, não está acostumado a estudar a Bíblia com um pouquinho mais de profundidade. Mas esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que conhece uma pessoa. E alguns, na verdade muitos teólogos, muitos intérpretes do texto, interpretam da seguinte maneira: Paulo está falando dele. E quando ele fala, conheço o homem, conheço mesmo esse homem, ele está falando de uma experiência que ele teve. E ele não quer dizer que foi ele que teve essa experiência. Por quê? Porque o que está em questão aqui é o problema da soberba. Ele começou a se orgulhar demais com as coisas que foram reveladas para ele. Inclusive isso trouxe problema para ele, que foi o espinho na carne, como a gente já leu aí, descendo um pouco esse texto. O fato é que, sendo ele ou não sendo ele, ele fala de um homem que possivelmente saiu do corpo. A ideia de que um profeta, no momento de uma visão, o espírito dele fosse levado para outros lugares, isso daí já era recorrente. Inclusive, na passagem da tentação de Jesus, a gente vê Satanás levando Jesus até o pináculo do templo, não é? E como é que a gente não viu? De repente, Jesus apareceu lá no pináculo, não tem referência nenhuma a isso. É possível que isso tudo tenha acontecido a nível espiritual, que Jesus tenha ido com Satanás em espírito para lá. Não é? Essa ideia já existia, sempre existiu, mas Paulo fala de uma pessoa que foi ao terceiro céu, foi arrebatado, e ali ouviu coisas que
que ele não pode nem falar. Coisa que não veio acrescentar ao ministério dele. Talvez tenha acrescentado a ele, mas não ao ministério, porque ele nem pode tocar no assunto. Inclusive trouxe até problema, né? Porque ele acabou se achando demais por conta dessas coisas que ele teria ouvido. Mas ele fala que ele não sabe se a pessoa foi no corpo ou se ela não foi no corpo. 14 anos antes de Paulo escrever essas palavras, não é? Existe a possibilidade, só Deus sabe o que realmente aconteceu. Se essa pessoa subiu com o corpo e tudo, deu uma voltinha lá no céu e logo depois voltou para a terra, né? Ou se foi simplesmente ela deixou o corpo aqui e foi só o espírito dela para o outro lado. Gente, a gente vai tratar desse assunto na aula de hoje, da possibilidade ou não e da relação que isso tem com o mundo espiritual e com os demônios, de uma pessoa poder fazer isso. É muito comum no meio da bruxaria, principalmente, esse tipo de prática, e muitas religiões antigas, esotéricas, têm esse tipo de prática. Algumas pessoas ensinam como que um ser humano poderia fazer isso. Será que isso é correto? Será que isso é possível? Será que, sendo possível, um crente pode fazer uma coisa dessa? Então são coisas que a gente vai aprofundar nessa aula de hoje. E para a gente entrar nesse assunto, eu quero começar falando para vocês a respeito do que é o ser humano, de como ele é constituído. Existe uma discussão na teologia muito antiga, que ela herdou inclusive da filosofia. Os filósofos discutem isso desde a época dos filósofos gregos, lá séculos antes de Cristo, que é do que o homem é feito. Alguns vão dizer que o homem é feito de duas partes: o corpo, que é o material, e o espiritual. Mas aí quando a Bíblia fala de alma e de espírito, para essas pessoas, alma e espírito são a mesma coisa. Esses são os chamados dualistas. Mas existem aqueles que acreditam que alma e espírito são coisas diferentes. São os chamados tricotomistas dentro da teologia. Nome feio, né? Isso é uma polêmica antiga e talvez alguns se perguntem que relevância isso tem. Pois é, hoje, na aula de hoje você vai encontrar alguma relevância, alguma importância para isso. Existe ainda aqueles que acreditam que o homem é uma coisa só. Isso é menos falado na teologia, mas existe isso principalmente na filosofia, que são chamados monistas. Como assim? Como alguém pode acreditar que o homem é uma coisa só? É quem não acredita em mundo espiritual? Não necessariamente. Existem pessoas que são cristãs e que acreditam que o homem ele não pode existir sem um corpo. Mas aí quando a pessoa morre, como é que fica a situação? Eu li um texto uma vez de um teólogo monista, um padre católico, que ele afirmava o seguinte, que quando você morre aqui, você precisa do outro corpo lá, por isso que Deus vai ressuscitar os mortos. E aí o que acontece? A partir do momento que você começa a morrer aqui, o seu corpo começa a nascer do outro lado. Como assim? Ele defendia a ideia de que, na verdade, a morte ela não é um momento, mas ela é um grande processo. A pessoa ela tem a parada cardiorrespiratória dela, mas aquilo ali, embora o médico ateste como hora do óbito, o corpo ele não morre de uma vez. Os tecidos eles começam a sentir falta da oxigenação, aí começam a morrer, os órgãos começam a entrar em falência, então o corpo ele vai morrendo devagarzinho. Ele chega a dizer que algumas partes do corpo demorariam dias para poder morrer. Então a morte é um processo. Na verdade, quando você encontra um cadáver, ele usa até uma expressão engraçada. Aquela pessoa não é um morto, ele é um morrente. Ele está num processo de morte. E na verdade, todos nós já estamos morrendo. E à medida que você começa a morrer do lado de cá, do lado de lá já começa a nascer um corpo, não é? Essa é a ideia dele. Eu não concordo com essa ideia e vou explicar para vocês o motivo disso. A Bíblia mostra a existência da gente num mundo espiritual antes da ressurreição. Antes do momento da ressurreição dos mortos. Só a nível de ilustração para vocês, Apocalipse capítulo 6 fala de almas debaixo do altar, não é? Clamando por justiça lá diante de Deus. Então isso se passa antes do momento da ressurreição. E, na verdade, essas almas já estão lá. E aí tem aqueles que vão dizer que, na verdade, quando a Bíblia fala em alma,
está falando a respeito de vida e está se referindo simplesmente ao ser humano. Gente, o nome disso é metonímia. Quem foi meu aluno aí de português deve se lembrar que eu ensinei a respeito disso lá para vocês. É uma metonímia do tipo da parte pelo todo. E é comum, e realmente em alguns momentos da Bíblia a gente vê isso. Por exemplo, quando no livro de Atos fala, e naquele dia se converteram quase 3.000 almas. Não foi só a alma da pessoa ali que se converteu a pessoa inteira, não é? Em Deuteronômio a gente vê isso lá também, falando das almas que subiram ao Egito, no sentido de que são as pessoas que subiram. Mas no contexto de cada texto dá para você saber quando é que está sendo usado como uma metonímia do ser e quando está falando de uma parte da gente. Então eu descarto aí essa ideia, pelo menos a ideia clássica do monismo. Eu acredito na integralidade do ser humano. Ele pode ter 2 ou 3 partes, mas ele é tratado sim na Bíblia como um ser completo. Por exemplo, você vê na própria criação do ser humano. Deus coloca Adão lá no Jardim do Éden, Gênesis 2. Fala lá que montou o homem do pó da terra e aí colocou nele o sopro. A palavra sopro aí significa espírito, é a mesma palavra para espírito, tanto no hebraico quanto no grego. E aí o homem se tornou a alma vivente. Fala das 3 coisas. Então, gente, embora eu entenda que existe mais de uma parte, a Bíblia mostra sempre tudo isso muito bem relacionado. Agora fica aí a pergunta: alma e espírito são a mesma coisa? Nós temos corpo e temos uma outra parte. Essa outra parte é tudo a mesma coisa? O pessoal dualista vai dizer o seguinte, que a Bíblia, ela trata em vários momentos alma e espírito como sendo exatamente a mesma coisa. Como assim? Vou explicar para vocês como que funciona. Se você pegar o Evangelho de João, você vai ver num capítulo Jesus dizendo: a minha alma está angustiada. E aí no capítulo seguinte vai dizer que ele estava com o espírito angustiado. No sentido de que basicamente você troca um pelo outro, quer dizer a mesma coisa. Você usa como sinônimos uma da outra. Então eles vão dizer que, na verdade, dentro da cosmovisão dos escritores bíblicos, não existia diferença. Eu não concordo muito com essa posição. Vou explicar para vocês por quê. Alguns textos da Bíblia, eles vão dar a entender para a gente de que alma é uma coisa e mente é outra. Para usar aqui as palavras no Novo Testamento, alma é chamada de psique, que é traduzido para a gente como alma, é psique, seria mente. E o espírito é pneuma, que já seria um outro conceito, algo que não necessariamente é a sua mente, mas é a sua estrutura espiritual. Mas aí como que em alguns lugares é tratado de uma forma e em outros lugares é tratado de outra? Explico para vocês. Quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, algumas pessoas olham isso e não entendem exatamente o que isso significa. Pensam que Deus incorporou na pessoa e a pessoa escreveu ali com o vocabulário e as palavras de Deus. Não é assim que funciona. Cada escritor bíblico, ele usou o vocabulário que ele conhecia, o vocabulário da sua época, com o significado do seu contexto histórico e região, e principalmente com a cosmovisão do seu tempo. A gente leu agora há pouco aqui, falando sobre os 4 ventos da terra. Porque as pessoas acreditavam naquele tempo que existiam 4 tipos de vento que vinham de 4 cantos da terra. Era uma expressão da época para falar que vai vir de todas as direções. Então cada escritor bíblico, ele vai usar a visão de mundo que as pessoas têm naquela época para explicar uma realidade. Alguns escritores bíblicos, na sua cosmovisão, eles entendiam alma e espírito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, como sendo a mesma coisa. Mas alguns camaradas tiveram uma sacada um pouquinho diferente. É o caso do apóstolo Paulo, é o caso de Salomão. Quando vão tratar do assunto, eles dão a entender que existe uma coisa que é a nossa mente e existe alguma coisa que é o nosso espírito. É tipo assim, você é um espírito, um ser eterno gerado em Deus, que vai continuar eternamente. Esse é o espírito. Mas você mora num corpo, que a Bíblia chama de tabernáculo, né? Você é um espírito, você mora no corpo e você tem uma alma. A sua alma é a sua mente.
A sua mente ela começa a se desenvolver aí a partir do momento que o seu corpo começa a ser gerado. E ela vai se desenvolvendo. Você aprende a falar, é um processo da alma. Você aprende os significados e símbolos desse mundo, é um processo da alma. Você desenvolve sentimentos, é um processo da alma. O seu espírito já existiu, o seu espírito é eterno, mas a sua alma está em constante construção e transformação. Estão conseguindo entender mais ou menos como é que funciona? Por que isso é importante para a gente entender o mundo espiritual? Porque a alma, nesse caso, ela estaria no meio do caminho, entre o que é espiritual e o que é físico. Porque a alma nossa, a nossa consciência, ela continua depois da morte. As nossas lembranças, a Bíblia deixa claro que a gente continua lembrando das coisas, a nossa personalidade de alguma forma, aquilo que a gente foi desenvolvendo, a gente continua carregando. Nesse sentido, a alma, ela tem algo de espiritual, mas ela também é corpo. Como assim? Existem pessoas que sofrem uma lesão no corpo. Por exemplo, eu li um caso médico uma vez de uma pessoa que uma faca foi introduzida no cérebro da pessoa, eles não conseguiram tirar, e aí essa pessoa ficou ali permanentemente com problemas seríssimos. E qual foi a área dessa pessoa que foi atacada? Moral. As partes do cérebro relacionadas ao controle moral da pessoa foram danificadas, e essa pessoa, que era uma pessoa de caráter, que tinha uma vida exemplar e tal, bem aceito pela sociedade, virou um cara muito sem noção. A partir disso, aí eu pergunto, se esse cara era um servo de Deus, de repente virou um doidão por conta disso, a alma dele foi danificada? A alma no sentido de mente? Foi. Mas o espírito dele está guardado em Cristo. Você toca no corpo, a sua mente vai sofrer, o seu espírito também. Lembra que eu falei que está tudo interligado? Não é? Então as coisas elas estão relacionadas. Mas eu quero que vocês entendam que a mente ela está no meio do caminho. Por exemplo, o livro de Apocalipse, quando a gente começou a explicar a linguagem do Apocalipse, eu expliquei para vocês uma coisa que foi o seguinte: o espírito da pessoa está lá caminhando no mundo espiritual e ela está vendo coisas que estão além da realidade humana entender. A gente está preso a uma realidade de 3 dimensões, altura, largura, profundidade. E de repente o cara está numa realidade que até o tempo é algo diferente, que sabe Deus quantas dimensões tem. E ele começa a tentar descrever aquilo que está acontecendo e não faz sentido nenhum. Se você for tentar desenhar lá uma figura apocalíptica, por exemplo, um animal com tantas cabeças e nessa cabeça tantos chifres, e um chifre vira para o outro, abre a boca e fala não sei o que, e esse chifre tinha outro chifre. A linguagem apocalíptica é uma viagem. Por quê? Porque nós temos uma pessoa vendo realidades espirituais e tentando traduzir isso para a realidade humana. Quem está no meio do caminho fazendo essa tradução? A alma. Se tem uma coisa que não é visual, o corpo precisa entender para conseguir imaginar. Quem faz a tradução? A mente, a alma, a psique da pessoa vai fazer toda essa tradução que acontece. Então esse conceito é importante para a gente entender o que nós vamos entender agora. Eu falar para vocês a respeito de projeção astral e da relação que isso tem com o mundo aí dos demônios, eu vou falar para vocês sobre um fenômeno muito comum chamado paralisia do sono. O que é a paralisia do sono? Você provavelmente vai identificar como uma experiência que você teve em algum momento da sua vida ou tem recorrentemente. A maior parte dos seres humanos do planeta viveu ou vive isso. Você está deitado para dormir, seu sono natural, e normalmente acontece quando você está quase dormindo ou quando você está quase acordando. Você desperta, mas você não consegue se mexer. Algumas pessoas conseguem abrir os olhos, outras não, e você fica num estado completo de paralisia, mas a sua mente está acordando. Você sabe o que está se passando ao redor. Se alguém entrar no seu quarto e perceber e falar alguma coisa, você vai ouvir. Você tem percepções a respeito do que está acontecendo, mas você não consegue se mexer. Deixa as perguntas para o final, para a gente, que é muita coisa para ser dita, né? E aí eu vou dar até umas orientações com relação às perguntas no final. Você não consegue se mexer dentro desse fenômeno. Por que isso acontece? Bom, gente, isso se trata de
de um momento natural dentro do sono da gente, que de repente a gente toma consciência de que a gente está dormindo. A nossa mente dá aquela acordada, mas o corpo ele continua paralisado e ele precisa continuar. Por quê? Se o seu corpo ele tivesse a liberdade de se mexer enquanto você está dormindo, imagina que você está sonhando que está correndo. Que loucura que não seria? De repente, eu sonhei que estou correndo num cachorro. Você levanta da sua cama, sai correndo e pá, bate numa parede, né? Você sonha que está fazendo alguma coisa e de repente acorda, você está lá, né, fazendo alguma coisa lá no meio da sala. Isso não é normal. Sonambulismo, né, não é uma coisa natural. Mecanismo de defesa ou controle mesmo do nosso organismo faz com que o seu corpo ele não se mexa enquanto você está dormindo. Só que quando você tem consciência de que isso está acontecendo com você, aí é um problema. Por quê? Porque o seu cérebro ele entende que ele ainda está funcionando dormindo. Mas a sua alma, a sua mente, ela está consciente do que está acontecendo. E deixa para o finalzinho, tá? Já outros já levantaram. Mas, de qualquer forma, deixa os comentários que não esqueça, vai anotando aí para no final, tá joia? Você vai falando. Gente, esse é um estado que, inclusive, cientificamente falando, ele é tomado por alucinações. Eu quero citar para vocês, eu li há muitos anos atrás esse livro, retomei ele ontem à noite para essa aula, o livro do Dr. Carl Sagan. Quando ele fala a respeito desse assunto, ele cita duas pesquisas que eu achei interessante. Robert Barker, que é psicólogo da Universidade de Kentucky, ele fala muito a respeito dessas alucinações que acontecem e diz que às vezes há um componente sexual marcante na alucinação. Existe algo da mente da pessoa relacionado a esse momento. E ele fala também de um neurofisiologista canadense chamado Winder Penfield. E fala o seguinte: sabemos que a estimulação elétrica de certas regiões do cérebro provoca alucinações plenamente desenvolvidas. O que é isso? Eles colocam algumas coisas para dar uns choquinhos, tá? Em algumas regiões do cérebro humano. E a pessoa que ela começa a ser estimulada dessa maneira, ela tem alucinações muito reais. Ela sente como se as coisas... Tem dificuldade para relacionar o que é fantasia e o que é realidade. Ok? As pessoas com epilepsia do lobo temporal, que implica uma cascata de impulsos elétricos gerados naturalmente na parte do cérebro abaixo da testa. Normalmente quem tem crise epilética tem uma tempestade elétrica dentro do cérebro, né? Experimentam uma série de alucinações quase indistinguíveis da realidade, inclusive a presença de um ou mais seres estranhos, ansiedade, sensação de flutuar no ar, experiências sexuais e lapsos de memória. Uma coisa que pode ser induzida numa pessoa a vivenciar. Paralisia do sono é uma coisa que eu comecei a experimentar quando eu tinha coisa de uns 11 anos, não, menos do que isso, 9, 10 anos de idade. E eu me apavorei com isso, não é? Depois eu vou detalhar para vocês aí um pouquinho das experiências que eu tive. Mas o fato é, gente, existem alucinações. Quem não vê isso simplesmente tomado pelo pânico, consegue, por exemplo, perceber que muitas das coisas que você está vendo, é claro que você não está vendo, você está com seus olhos fechados. Como é que você vai ver com seus olhos fechados? O que você está vendo, na verdade, é uma criação da sua mente, né, da sua alma, a respeito daquilo que você sabe do ambiente. Então, se alguém entrar no quarto, assim como você consegue imaginar com clareza como está o seu quarto, você vai imaginar com clareza essa pessoa entrando. Então, são alucinações que interagem com o seu mundo interior, com as coisas da sua própria mente, em resposta ao mundo exterior. O problema está nessa resposta do mundo exterior, que a gente tem um grande problema, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. O fato é, existem alucinações mesmo. Eu já consegui manipular situações diversas do que eu estava vendo, e a passagem disso para o chamado sonho lúcido é uma coisa muito natural. Você sair desse estado de paralisia do sono para entrar num sonho controlado por você é daqui para ali, entendeu? Por quê? Porque parte da sua mente ainda está dormindo. Só que tem um problema nessa história.
Pessoas do planeta inteiro vivem essa experiência. E existem alguns personagens que eles aparecem durante essa experiência. Existe um documentário chamado The Nightmare, é o Pesadelo, não é? Que o autor ele começa a entrevistar pessoas de várias cidades do planeta, falando a respeito das suas crises com a paralisia do sono. E é interessante porque até pouco tempo atrás os médicos não eram muito orientados, ainda que existissem pesquisas já nessa direção, o conhecimento ainda não estava muito difundido. E o que acontecia? Médicos falavam, isso aí é um pesadelo que você teve, ou faziam uma porção de exames, você não tem nada não, e ficava por isso mesmo. Hoje já é tratado por distúrbio do sono, outras coisas assim, não é? Eu me lembro quando eu fui, por exemplo, ao médico, a minha mãe comentou disso que estava acontecendo, porque eu tinha medo de dormir nessa época, acontecia muito, e o médico tentou dar uma de psicanalista para o meu lado, pediatra, porque como você é menor para a sua idade, você se sente preso no seu próprio corpo, e não sei o que, e tentava fazer toda aquela viagem. Aí para piorar ainda me deu uns remédios fitoterápicos que não serviam para porcaria nenhuma, ele não fazia ideia do que ele estava falando, né? E na verdade pessoas em diversas situações, como eu disse, quase todo mundo passam por esse tipo de processo. Esse documentário que o cara fez, além dessas pessoas reclamarem que os médicos não podiam ajudar muito, elas começavam a relatar que quando elas estavam nesse estado, vultos começavam a aparecer dentro do quarto. E assim como você, por exemplo, ouve pessoas conversando, eles começavam a ouvir seres conversando que não eram, na verdade, gente da casa. Tipo, a pessoa está sozinha e de repente começa a ouvir uma porção de coisas que na verdade não são os seres humanos ali conversando. E galera, o que eu achei interessante é que isso independe da questão da crença do indivíduo. Porque se você tem, por exemplo, um modismo, é claro que a alucinação ela pode chegar a ser, várias pessoas teriam mesmo. Por exemplo, quando estava na moda a abdução alienígena lá nos Estados Unidos, muita gente nesse momento, durante a paralisia do sono, pensava num extraterrestre vindo e levando eles para disco voador, delírios, sonhos, né? Os mais diversos, porque era moda. Mas gente, tem ateu, gente que não acredita em nada do mundo espiritual, entrando em desespero por conta da paralisia do sono, por perceber no seu ambiente, no seu quarto, seres mais ou menos nessa descrição: escuros e maléficos. Todos eles muito maléficos. Eles não conseguem discernir muito o rosto. Muitas vezes o que se percebe é um grande sorriso, às vezes alguma forma, tipo um chapéu, alguma coisa assim que os identifique, né? Alguma indumentária, mas de uma maneira geral, são seres antropomórficos. O que é isso? Tem cabeça, tem perna, tem braço, ok? Mas são seres de trevas e o detalhe em todos eles são malignos. Uma coisa curiosa que eu acho nesse fenômeno é que, na verdade, as pessoas sentem uma presença. Como é que quando eu falo eu sinto alguém, tem que ser por algum dos meus sentidos, ou tato, ou visão, ou paladar, ou audição. E como é que alguém sente uma maldade? Você sente de repente que tem alguém ruim dentro do quarto. Alguns tentam dar uma explicação também para esse lado mais psicológico de que há um medo de que você seja invadido, que a sua casa seja invadida, existe em todos os seres humanos e não sei o que, tal. Alguém poderia até dizer que na verdade isso seria um tipo de imagem arquetípica, mas gente, se fosse assim, seriam fantasias totalmente diferentes, delírios totalmente diferentes. Os relatos são muito parecidos. Basicamente segue esse critério: alguém está ali e essa pessoa é sentida como alguém que carrega uma maldade muito grande e essa pessoa provoca algum tipo de sofrimento. Eu vi um rapaz contando que essas sombras começaram a fazer cosquinha no pé dele quando ele era um bebê dentro do berço. Eu vi gente sendo torturada dessa maneira, não é? E a pessoa paralisada. E é nessa hora que o crente pira, porque ele não consegue falar, está repreendido em nome de Jesus, né?
Porque ele está paralisado. Aí ele ora mais do que não sei o que nessas horas, porque só quem vai escutar ele é Deus, que ele não pode dar comando para essas entidades, não é? O que seriam isso? Seriam alucinações na minha maneira de entender? Não. Embora o que está acontecendo ali no quarto tenha alucinações presentes, tenha o efeito da sua mente, o que está acontecendo é, você é um espírito. Você sendo um espírito, você tem uma percepção daquilo que é o mundo espiritual. E com o seu espírito você percebe coisas espirituais, mas a sua mente precisa traduzir. E como é que a sua mente vai traduzir isso? Exatamente dessa maneira que eu citei para vocês. Essas criaturas que aparecem nesses contextos, uma grande parte delas eu acredito que são na verdade demônios. Que as pessoas de repente nesse estado elas começam a se abrir para o mundo espiritual. Embora um elemento psicológico inegavelmente esteja presente, elas começam a se abrir para o mundo espiritual. E aí é que algumas pessoas vão entrar para uma outra parte da história, né, que é a chamada projeção astral. O que seria isso? É algo presente, como eu disse no início da aula, em muitas culturas, mas muitas pessoas, alguns bruxos, declaradamente bruxos, não acusados de bruxaria, algumas pessoas que se declaram bruxos, eles dizem que conseguem se induzir a esse estado e se projetar aí para outras regiões e fazer outras coisas. E quando eu era adolescente, eu já compartilhei com vocês que eu andei fazendo algumas experiências nessa área, estudava muito paranormalidade. Eu comecei a me interessar, será que é verdade esse lance de projeção astral? Porque que eu pensei, não é? Bom, se eu posso deixar meu corpo aqui dar umas voltinhas, imagina as possibilidades disso. Ao invés de eu assistir a chatice da aula da minha escola, eu vou lá e durmo, me projeto e assisto uma aula numa universidade interessante aí, tratando do assunto que eu quero ouvir, né? Entro no cinema, vejo o filme que acabou de sair, né? Eu posso fazer várias e várias coisas. E aí eu comecei a pesquisar a respeito desse assunto. E eu fiz algumas descobertas que me desanimaram um pouco nesse sentido. Por quê? Porque eu descobri que as pessoas que elas tinham uma fluência nessa questão, não é? Elas normalmente estavam associadas a algumas outras coisas. A primeira história que eu li a respeito disso foi num livro que o cara falava o seguinte: ele chegou na escola dizendo que ele saía do corpo à noite e ele ia onde ele queria. E a menina na escola começou a implicar com ele: que nada, nós vamos fazer o seguinte então, eu vou botar um bilhete do lado da minha cama, você vai lá na minha casa de noite, vai ler no bilhete, e aí vai chegar e vai falar o que estava escrito. Aí ela fez isso, chegou no outro dia, chegou pro cara: e aí, o que estava escrito no bilhete? Aí o cara ficou quieto. Cadê o bruxo? Cadê? Você não vai lá, faz a projeção astral? E tá gastando o cara, e o cara quieto e sério. Aí o cara virou para ela e falou assim: você não falou para mim que você era filha de pastor. Quando eu cheguei na porta da sua casa, tinha um anjo de todo tamanho na porta, não deixou eu entrar. Por que o anjo não deixou ele entrar? Não é esquisito? Não é? Tudo bem, talvez você diga, talvez essa história não seja, pode ser papo de crente, né, e tal. Eu comecei a estudar o assunto num grupo de discussão na internet no final da década de 90. E a maior parte das pessoas interessadas nisso, na verdade todas as pessoas interessadas nisso, nenhuma delas demonstrava ser cristã. Elas eram pessoas de várias vertentes espíritas. Galera, o discurso deles era basicamente o mesmo. Existem muitos ataques espirituais em quem começa a se abrir para isso. Eles falavam o seguinte: quem começa a tentar a fazer isso, eles ensinavam como uma pessoa que não tinha essa questão da paralisia do sono, ela conseguia deitar e induzir a sua mente a isso. Eu aprendi o método, inclusive, é uma coisa simples de autossugestão, você condiciona a sua mente a entrar naquele estado do sono, não é? Até aí tudo bem. O problema era o que começa a acontecer a partir disso. As pessoas diziam que sentiam para você conseguir sair do corpo mesmo, você sentia um grande número de ataques. Eles chamavam de ataques extrafísicos. Na verdade, seriam ataques que a pessoa está sofrendo o tempo todo de demônios, de espíritos malignos, não é?
mas essa pessoa não tem consciência disso. E a partir do momento que ela vai e abre os olhos, ela começa a perceber esse mundo que estava acontecendo. E como é que uma pessoa consegue fazer qualquer coisa no mundo espiritual, que eles chamam de plano astral e vários outros nomes, não é? Como é que uma pessoa consegue fazer isso com tanto espírito maligno atacando? Aí eles entravam com a outra história. Eles falavam que a pessoa, para conseguir fazer isso, ela precisava de amparadores extrafísicos. O que era isso? Guias espirituais, espíritos de luz, né? Que chegavam e ajudavam essa pessoa no seguinte sentido: se você estiver comigo, os caras não vão mexer com você. Aí meu irmão mais velho na época fez a seguinte comparação: isso é igual você chega no presídio e tem um tanto de gente querendo estuprar você, aí você tem que ser a mulher do chefe de sala, porque aí pelo menos vai ser só ele, né? Os outros todos não vão mexer com você. É basicamente isso que estava acontecendo. Se você for amigo do cara lá e tal, do maioral, aí os outros espíritos não vão mexer com você e você consegue sair e dar as suas voltinhas, não é? Eu achei isso muito esquisito. E eu comecei a reparar um comportamento também, que essas pessoas que eram doutrinadas por espíritos, porque todas essas pessoas que praticam esse tipo de coisa, desdobramento da consciência, projeção astral e tal, independente do nome que se chame, essas são pessoas doutrinadas por espíritos. São pessoas que receberam ensinos de livros psicografados, ou que entraram no mundo espiritual e esse ser, né, o seu guia espiritual, chegou e começou a ensinar coisas para ela. Todas essas pessoas estavam relacionadas a isso. E elas tinham a seguinte característica: um desapego ao mundo material, mas não no sentido de pensar nas coisas que são de cima, de não se apegar a bens materiais, não é nada disso. É no sentido de querer morrer. Eu vi um cara falando, por exemplo, se referindo ao corpo humano como essa bicheira. Porque essa bicheira que a gente está vivendo, porque é um mundo espiritual que é muito melhor e não sei o quê. Bicheira, meus irmãos. Eu olho para a maravilha que é o corpo humano, o funcionamento de cada parte. Eu glorifico a Deus por tanta coisa maravilhosa em sabedoria e inteligência que Deus criou. E esses caras, de repente, estavam indo para um caminho de conviver com a morte e de exaltar o lado da morte. E aí começam a ser enganados por todo tipo de coisa, porque a pessoa começa a fazer contato com o espírito. O que acontece com as pessoas que começam a querer fazer contato com o espírito? Vai aparecer um monte de demônio contando lorota, manda recado para não sei quem, eu sou um fantasma de não sei quem e tal, escravizar a pessoa num laço dela, muitas vezes não conseguir nem viver mais, baseado em tanta mentira, em tanta coisa que ali é contada. Então essas pessoas começavam ali a ser perseguidas nesse sentido. Eu nunca vi uma pessoa realmente saudável nessa questão espiritual, ou que não precisasse estar associada, por exemplo, a alguém, não é? A um ser espiritual, para conseguir fazer esses ditos passeios que a gente vê por aí, não é? Eu me lembro, por exemplo, de um livro evangélico que eu li, lá por 2000, 2001, que era um livro de uma mulher chamada Rebecca Brown. E para mim é a clássica história daquelas pessoas que elas dizem, que elas vêm lá do mundo do ocultismo, serviram a Satanás mesmo, eram de igreja do diabo e coisas desse tipo, e quando se convertem, elas vêm para o lado de cá, mas continuam acreditando em um monte de mentira que se contava. Eu falei a respeito disso no início da aula, né? E nas experiências dela, ela falava o seguinte, que ela percebia alguns espíritos dentro de casa, e quando ela ia repreender esses espíritos, o que acontecia? Não funcionava mandar embora em nome de Jesus, porque na verdade não eram demônios, eram bruxos fazendo projeção astral, entrando dentro da casa dela, né? E eu acho isso tudo meio esquisito, e eu vou falar para vocês por quê. Gente, eu não acredito que uma pessoa realmente ela esteja saindo do corpo. Pelo tipo de experiência que eu já fiz com relação à mente e essas coisas, não é? Eu entendo que a pessoa ela tem uma consciência do mundo espiritual, mas não necessariamente o que ela está vivendo, a ela sair realmente do corpo. Você sabe por quê? As pessoas não fazem nada de útil.
Elas têm informações de coisas que estão acontecendo do lado de fora, mas você vai conversar com esses caras, eles estão em outras dimensões. Eu vi uma porção de luz do não sei o quê. Ele não está usando isso daí realmente para provar que está cruzando espaços na Terra e está vendo coisas dessa natureza. O que eu entendo que está acontecendo é o seguinte: da mesma maneira que a gente tem ali alucinações, mas percebe coisas do mundo espiritual, uma pessoa que entrega a mente dela ao contato com esses espíritos, o que acontece é que esses espíritos estão trazendo o tempo todo informações para a mente delas. E as alucinações que elas estão tendo está debaixo da sugestão, não é? Ou do controle psíquico mesmo dessas entidades. Estão conseguindo entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? A pessoa está lá deitada, né? Ela pensa que está saindo. Por quê? Porque a mente dela está tendo alucinações o tempo todo por conta do estado que ela se encontra. Ela percebe o mundo espiritual. A partir do momento que ela está entregue a essas entidades, não é? Essas entidades começam realmente a trazer informações. As entidades vão e voltam, trazem informações de todo tipo e essa pessoa vai anexando essas coisas às suas alucinações. Foi essa a impressão que eu tive em ler muitos relatos de pessoas aí a esse respeito. Quero até abrir um parênteses aqui para falar a respeito de relatos e experiências. Existe um grande número de pessoas que o problema não é doença mental, como eu falei para vocês na aula passada, e também não são experiências autênticas do mundo espiritual. Essas pessoas estão no meio do caminho, numa outra coisa que é uma grande propensão à fantasia. Muito comum no meio religioso, pessoas extremamente fantasiosas. O que eu quero dizer com isso, gente? Me lembro aqui, por exemplo, há um tempo atrás, um rapaz sentou para conversar comigo, desses atendimentos, muitos que eu faço aí depois do culto, e o rapaz falou assim para mim: pastor, apareceu um demônio para mim no meu quarto ontem à noite. Eu olhei, ele estava lá da janela olhando para mim. Aí eu mandei ele sair, ele virou para mim e falou assim: você vai me expulsar? Quem é você? Você não tem autoridade para me mandar embora daqui. Aí eu olhei assim na cara dele. Eu estou acostumado a ver comportamento de demônio, tipo de coisa que se faz, né? Vem cá, o demônio ele falou para você desse jeito, ou na verdade você está falando para mim o que você imagina como ele teria falado, como você sentiu? Não, é o que eu imagino que ele teria falado, assim, como se o demônio, coisa nenhuma, meus irmãos. A pessoa vai lá e vê a cortina balançando, aí vira: ai meu Deus, tem um demônio ali. E aí já imagina todo um diálogo, uma fantasia da cabeça da pessoa. E vem falar com a gente essas coisas. Olha, eu me lembro outro dia mesmo, teve uma criança da igreja que me procurou para vir falar de um sonho sinistro que tinha tido. E eu ouvindo o sonho da pessoa, da criança, eu identifiquei como características de um sonho natural. Eu li lá a interpretação de sonhos do Freud, né? Eu entendi mais ou menos o funcionamento, o mecanismo. Eu consigo perceber algumas coisas sem precisar ir para o lado espiritual, simplesmente pelo natural. Eu comentei numa pregação com vocês, uma menina no início do ano que veio falar comigo que estava tendo um sonho recorrente, que a mãe dela estava morrendo, e começou a contar o tipo de sonho. Aí eu virei para ela e falei assim: o que está acontecendo entre você e a sua mãe? Vocês estão com algum problema? E na verdade, de repente, ela é contra o seu namoro, alguma coisa assim? A menina assustou, achou que eu estava profetizando sobre a vida dela. Ela estava apaixonada por outra garota, né? E aí a mãe era contra, não queria ter uma filha lésbica. E todo esse conflito dentro de casa e tal. E a menina, na verdade, o sonho dela com a mãe tendo uma morte violenta era a mente dela com um desejo reprimido de que a mãe não estivesse mais na vida dela. Simples. Ela começou a contar, eu identifiquei, isso é um sonho natural. E a razão do sonho é essa. Pô, matei a charada. A menina achou que era profeta. Eu expliquei para ela o mecanismo. Não vem me contar sonho depois, tá? E depois que eu falo isso, vem um monte. Pastor, eu tive um sonho de... Daí fica contando aquelas novelas gigantescas de sonho. Sonho, a maioria das vezes, é lixeira de cérebro mesmo. É isso aí que eu tô falando para vocês. Aí a menininha veio falar comigo, né? Ah, porque eu sonhei que estava acontecendo isso. Eu falei: olha, vamos orar a respeito para que não aconteça. Mas eu não acho que seja um sonho sobrenatural, uma visão. Mas sabe o que é? Todo sonho que eu tenho acontece. Aí eu virei para ela e fui curto e grosso: para, isso é mentira.
Você está contando mentira para mim. Você tem sonho de tudo quanto é tipo, você sonha todo dia, os sonhos não acontecem. Você vai sonhar que foi para a escola, chegou lá e descobriu que estava pelado. Quem nunca? Né? Sonha que está caindo, né? Sonha que está voando. Sonha que tirou 10 na prova, né? E não tira. Galera, se eu vou e estimulo, se eu vou e viro e falo assim, tudo aquilo que você fala, pronto, eu boto a menina lá no altar para revelar. Fantasia de criança, infelizmente, o meio religioso está cheio de comportamento infantil, de adultos cheio de infantilidade o tempo todo, vivendo fantasia. Então a gente precisa tomar cuidado com relatos, com a porção de coisas desse tipo. Eu estou tentando trazer para vocês aqui um ponto de vista extremamente sóbrio dessas questões. E aí eu chego na pergunta, se a gente entende que o fenômeno da paralisia do sono ele é real, ele de fato existe, mas ao mesmo tempo, a gente como seres espirituais, existem aí, eu entendo, eu discerno que existe algo de espiritual ali realmente, existem seres que realmente a gente percebe. Vem aí algumas perguntas como, por exemplo, o crente pode fazer projeção astral? Se é possível, será que Paulo fez? Eu não sei, nem ele, Deus o sabe. Inclusive se foi ele ou não, Deus o sabe, não é? Irmãos, eu não acho que seja uma coisa saudável para um crente. E eu digo para vocês por quê. Para que você vai meter o seu nariz no mundo espiritual? Para que você vai dar uma espiadinha naquilo que os demônios estão fazendo? Você não precisa disso. Você tem acesso direto ao Pai dos Espíritos, ao maior de todos o universo. Você tem acesso direto para Ele. Você não precisa nem de pastor, nem de Nossa Senhora para chegar até Deus. Para que você vai ficar botando o nariz no mundo espiritual? A maior parte das pessoas que começam a fazer isso tem grandes problemas. Quando uma pessoa começa a ter paralisia do sono e quando uma pessoa se induz a isso, ela não consegue mais parar. A medicina diz que esse é um estado crônico. Você vai viver com isso para o resto da sua vida. Por quê? É você tomar consciência de um estado do seu corpo. Ok? Mas a partir do momento que a pessoa começa a tentar fazer isso para sair para um suposto mundo espiritual, é parecido com aquilo que a Bíblia diz a respeito de comunicação com os espíritos. Gente, toda vez que alguém chega e tenta falar com o lado de lá vai tentar falar alguma coisa com o lado de cá e a pessoa vai ter problema. Porque quem vai vir não é anjo. Anjo não incorpora. Anjo não vem encher o saco de ninguém. Anjo está ali para servir debaixo do comando de Deus. Aí a pessoa vai lá, bota um tabuleiro Ouija, ou então faz aquele compassinho, já viram? Compassinho do capeta que o pessoal faz na escola, né? Vou chamar o Charlie. Virou moda aí no final do ano. Acho, no final do ano não, né? Foi no ano passado, em algum momento do ano passado, aconteceu aí essa moda. Você está batendo numa porta e essa porta vai se abrir. Tem situações aí terríveis que acontecem a partir do momento que pessoas fazem isso. Eu sei de um estabelecimento comercial de Jacaraípe que o pessoal fez a brincadeira do copo. Deu tanta zebra no lugar, tanto problema, tá? Que eles tiveram que fechar o local. Eu já ouvi relatos de gente que fez, daqui a pouco começa a copo estourar dentro de casa sozinho, uma porção de coisa acontecendo. Passam uma dificuldade danada. Na época do Charlie, muita gente entrou em pânico mesmo. Mas teve gente que ficou endemoniadona, gente. Pensa em gente endemoniada, eles chamarem o SAMU não dá conta. De chamar a polícia não dá conta. E sair polícia e SAMU aí rodando as igrejas do bairro para ver se tinha um pastor para resolver o problema deles. Porque não conseguia apaziguar a pessoa. Gente, para uma pessoa colocar tranquilizante no endemoniado não parar, tem alguma coisa muito errada, né? É demônio mesmo. E aí foram em várias igrejas, estava fechado durante o dia, aí acharam uma lá que tinha um pastor, chamaram o pastor foi lá, expulsou o demônio, pronto, ponto final na história. Chamaram. Eu vejo que a projeção astral, ela funciona basicamente dessa maneira. A pessoa começa a ter contato com o outro lado, e o outro lado que ela vai ter, não vai ser uma coisa boa. Pastor, eu passo por isso, o que eu faço? Nada, fica tranquilo. Passo por isso, o que eu falo? Paralisia do sono. Não vai tentar sair do seu corpo.
Você vai ter sensações de flutuação? Normal, não tem problema nenhum. Tá? Eu nessa época eu tentei, como eu já tinha alguma familiaridade com o estado da paralisia do sono, para mim foi fácil, eu induzia, deitava lá, vou tentar fazer uma projeção astral aqui, quando eu era adolescente, né? Aí eu tinha a sensação de ter saído do corpo, mas continuava paralisado. Não adiantava nada, tinha paralisia do outro corpo agora. Algo mais ou menos nesse sentido. Mas, no fim das contas, não foi uma coisa boa. Por quê? Vi muita coisa que eu não gostaria de ter visto. Tá? E você ter consciência do que está acontecendo do outro lado, não é uma coisa muito agradável. Quem tem paralisia do sono sabe do que eu estou falando, porque inevitavelmente em algum momento você já viu algum vulto, alguma coisa muito ruim se aproximando de você. E aí eu pergunto para vocês, né? Você está lá deitado e você, na sua casa, e você percebeu uma presença maligna. Galera, se você apavorar, ele vai perceber que você percebeu. Não é legal. Tá? Estou falando assim, como alguém que viveu desde a infância situações desse tipo. Não é bacana. Fica na sua. Depois que você acordar, não. Aí você vai lá e repreende geral mesmo. Aí você levantou, tá falando, pode dar comando, toca terror. Porque demônio que entra em casa de crente é demônio suicida. Ele tem que tomar uma coça mesmo, tá? Sai daqui que o anjo do Senhor persiga, em nome de Jesus. Pronto, já toca o terror no mundo espiritual. Por quê? Porque demônio que tem que ter medo de crente, não é crente que tem que ter medo de demônio, pelo amor de Deus. É o que eu estou falando desde o início daí da aula. Então nada de entrar em pânico, nada de se apavorar. Você tem consciência de que está nesse estado de paralisia do sono, o seu corpo ele está ali paralisado, você não consegue fazer nada. Como é que você faz para acordar? A maior parte das pessoas simplesmente relaxa, fica tranquilo, de boa, porque sabe que é um processo natural do sono e você vai acordar. Algumas pessoas têm outros problemas associados, tipo apneia do sono e outras coisas, percebe que começa a parar de respirar. Eu mesmo, por ataques que eu já sofri, eu tinha sensações de dor, de sofrimento e coisas assim, então eu precisava acordar desesperadamente nessa época. E o que eu fazia? Eu conseguia mexer a ponta dos pés, isso fui desenvolvendo com o passar do tempo. Tem gente que abre o olho. Hoje, se eu tentar, eu mexo até o pescoço, eu mexo o braço, não consigo levantar não, tá? E consigo fazer algum som. Mas todo mundo consegue fazer o quê? Mexer o diafragma. Você consegue controlar a sua respiração. Então, o único músculo que as pessoas normalmente têm consciência para controlar é o diafragma. Você mexe na sua respiração e tal, consegue fazer algum som, mexe com alguém para te acordar. Acordei Clauber muitas vezes para me acordar, né? Eu fazia... Aí ele, opa, acordava, ia lá, mexia. Acordei, consegui nisso daí. Né? Que eu já tinha passado dessa fase do sono, né? Então, tratem com naturalidade. O melhor conselho que se pode dar é o seguinte: faz parte do seu ciclo do sono. Por um acaso você teve consciência de que estava lá, você não está lá para dormir, continua dormindo. Agora, se percebeu algo de maligno, nem sempre você vai perceber, gente. A maioria das vezes você vai ver simplesmente o quarto, aí uma borboleta passando, qualquer coisa assim que a sua mente for fantasiando em cima daquilo. Mas a partir do momento que você sentiu que tem algo de ruim e percebe essas entidades se aproximando, fica tranquilo do mesmo jeito, porque o problema maior é com a entidade, não é com você. Às vezes eu escuto conversas acontecendo à distância. Eu não consigo entender o que eles estão conversando, porque não estão na minha casa. Mas eu consigo perceber cochichos e falas e não sei o quê. Fico lá na minha, quietinho, na boa. Levanto, repreendo em voz alta, não quero nem perto da minha casa. Vai embora tudo agora em nome de Jesus. Né? Então, lembra que você tem autoridade com relação a isso. Síntese de tudo da aula para a gente ir para as nossas perguntas. Meu entendimento, embora eu respeite outras posições, é que nós somos um espírito, moramos no corpo e temos uma mente. A nossa mente interpreta coisas do mundo espiritual. Na situação da paralisia do sono,
você sofre alucinações baseadas em estímulos internos da sua vida mental, externos, coisas que estão acontecendo no seu quarto. O externo pode ser também de natureza espiritual, seja físico, seja espiritual. A sua mente vai traduzir isso para os seus sentidos e vai fantasiar uma situação. Pessoas entregues a espíritos malignos, ainda que disfarçados de anjos de luz, essas pessoas vão ter contatos e facilidades nesse mundo. O restante das outras pessoas não, vão ficar quietinha dormindo mesmo, tá bom? Tive a sensação que fui pegado e estou sendo levado para longe, qualquer coisa desse tipo. Tô longe da minha casa, estou sentindo flutuando. Respira, você vai lembrar que seu corpo está ali. Começa, vou respirar, porque a respiração todo mundo consegue. Respira fundo, você vai sentir, opa, minha barriga está aqui, pronto, opa. Sua mente volta a entender que você está dentro do seu corpo. E aí você consegue acordar. Olha só, gente, nós vamos passar para a nossa parte das perguntas, mas eu queria fazer um pedido para vocês. Como isso é uma coisa que quase todo mundo já teve, quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem já teve uma situação de paralisia do sono em algum momento da sua vida, levanta a sua mão. Eu tenho bastante. Olha aí, quase todo mundo levantou. Se você for parar para contar alguma história, simplesmente, que não vai trazer, de repente, algo além daquilo que já foi dito, eu peço que você me conte em outro momento. Mas se você tem uma pergunta, realmente, para poder fazer, eu gostaria que você fizesse. Por quê? Porque o que acontece? Todo mundo tem história para contar. Todo mundo tem história de coisas que viu. Algumas histórias são assombrosas, dariam até um filme, ou um pedaço de um filme, não é? Por isso eu queria que a gente se focasse em comentários que vão acrescentar algo, aquilo que foi dito, ou perguntas mesmo, senão não vai dar tempo de todo mundo contar a sua história, tá bom? Vamos então, a irmã Graça. Dá para ir acompanhando aí na câmera? Todas as pessoas que estudam para psicologia, tem a psicologia mal, a psicologia boa, ou essas pessoas que estudam para psicologia, que querem só se promover e tal, isso aí tem algum problema? Tá. Existem pessoas boas e pessoas ruins em todas as profissões, não tem problema. A psicologia é uma coisa boa, assim como o médico é uma coisa boa, assim como o dentista é uma coisa boa, entendeu? Mas vai ter dentista que vai tratar mal o paciente, vai deixar ele com a cara toda roxa, né? Vai, mas tem gente boa também, né? Vamos lá, ele tinha levantado a mão antes. Não, a minha... É história, né? Não, Depois... não é história, não. Mas você falou ali já... Já respondeu. A questão da pessoa, por exemplo, eu estou vivendo uma situação aqui agora, tipo assim, como se eu tivesse já vivido isso. Poxa, parece que isso já aconteceu. Está relacionado a isso aí que você falou? A princípio não. O nome disso é déjà vu, que é a sensação de repetição. Eu já vi isso, né? O déjà vu ele tem uma característica. As pessoas fantasiosas, como eu falei para vocês, existem muitas, elas vão realmente acreditar, mas eu já vivi isso, e vão tentar ficar lembrando. Mas na verdade, se você virar para essa pessoa e falar assim, e o que acontece depois? A pessoa nunca lembra do segundo que vem depois. É sempre até o momento que ela está tendo déjà vu. Aí depois que vive o segundo, era isso mesmo. Aí não dá, entendeu? É um loop que a mente da gente faz, que faz a gente ter a sensação de que já viu uma situação, mas a gente não necessariamente já viu. Pode ser que algo parecido tenha acontecido, Mas esse entendeu? caso do Júlio aí, pastor, eu passei por isso como se eu tivesse... já naquele lugar, eu fui lá e era exatamente do jeito que eu passei por ele. Aí já é outro fenômeno. Porque Aí já foi é desse premonição jeito. mesmo. Eu fui na parte do hospital evangélico lá, eu não conhecia lá. Aí eu passei por essa situação e quando cheguei lá eu falei assim, foi aí que minha mente me lembrou, isso aqui você passou por isso aqui, e você viu isso aqui. E é do jeitinho que eu vi. As casas que tinham ali, a Mas entrada você do nunca hospital. tinha ido? Nunca tinha ido. Então, Isso eu já vivi. aí já é outra história, não tem a ver com o assunto aqui. Outro dia a gente pode tratar, que é premonição mesmo, entendeu? Alguns vão virar e vão dizer, reencarnação, estava na outra vida, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa tem isso, por exemplo, de um hospital que foi construído ontem, entendeu? E vai lá e se lembra, então não é bem por aí. Mas de qualquer forma é um outro assunto para a gente tratar no outro dia. Eu não sei muito bem como falar, mas você falou da parte de sair do corpo. Eu fui convidada a pregar numa igreja. Eu não tenho costume de pregar, só para criança, falar com criança.
E eu trabalhando no consultório, um diácono falou, Mara, você vai pregar na minha igreja. Eu falei, não vou pregar na sua igreja, você vai pregar na minha igreja. Eu falei, se eu não for, meu esposo prega. E eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor me levou dentro da igreja deles. Como era a igreja e tudo, e falou o problema que estava acontecendo dentro da igreja dele. E no dia que ele foi lá no consultório para levar o endereço da igreja, o número da pastora, eu falei, eu não vou pregar na sua igreja. Você vai pregar na minha igreja. A sua igreja está acontecendo isso, isso e isso. Como você sabe, a sua igreja é assim, branca, por dentro, a posição dos bancos é assim, o púlpito é assim. Como é que você sabe? Eu fui dentro da sua igreja. Sua igreja está passando um problema de dízimos e ofertas. E está tendo conflitos, a sua igreja vai separar. Não, Mara, mas aí agora que você tem que pregar mesmo. Na sexta-feira ele foi no consultório, Mara, minha igreja separou. Acabou a igreja, cada um foi para uma igreja, agora cada um vai procurar o seu canto. Eu falei, pois é, eu não ia dentro dessa igreja pregar, mas o Senhor me levou lá dentro e me mostrou o que estava acontecendo e você confirmou. O que é isso? Então, história interessante. Quando ela começou a contar, eu achei que ela ia falar o seguinte. Aí eu fui lá, preguei na igreja, quando eu voltei, aí meu marido falou, não, você estava deitado aqui o tempo todo, eu bicho, né? Mas na verdade não foi. O que você teve foi aquilo que eu falei no início da aula, visão profética. Aí Deus pega o profeta e vem aqui, você vai medir o templo agora. Aí ele vai lá e mede, agora tem um rio passando e não sei o quê. Deus vai mostrando tudo o que está acontecendo, não é, numa visão profética, entendeu? Vamos lá, mais perguntas? Aqui? Eu quero saber se como é que é? Premonição. O que aconteceu? É sobre premonição ou sobre viagem astral? Eu quero saber, agora eu quero a resposta, quero falar o que aconteceu antes da minha sogra morrer. Na sexta-feira ela foi para o médico, fez todos os exames. No domingo ela passou mal, meu marido foi lá para levá-la para o hospital novamente. Ela não quis ir e ela veio a falecer na quarta-feira e foi para o médico todos os dias. No domingo à tarde, eu deitei quando meu marido saiu para levá-la. E, por um momento, eu senti um incômodo muito grande, no domingo à tarde, eu senti um incômodo muito grande e veio, assim, aquela coisa muito ruim, eu senti, assim, um mal-estar e, ao mesmo tempo, eu falei assim, Senhor, o que é isso? Eu não quero sentir isso, é uma coisa muito ruim, eu não quero sentir. Aí, passou pela minha mente assim, espírito de morte. Passou pela minha mente. Eu levantei, peguei um óleozinho e fui no quarto dos meninos, comecei a orar e repreendi. Falei, espírito de morte, sai de dentro da minha casa. Eu deitei e dormi. Na quarta-feira, minha sogra morreu. O que você pode me dizer sobre isso? Nem toda morte está relacionada a espírito de morte, tá? Se você de repente sentiu um espírito de morte dentro da sua casa, era para alguém lá da sua casa ou até mesmo para você. Então, por exemplo, eu comentei hoje que o pastor Russell Shedd faleceu, né? Foi para a presença de Deus. Eu não acredito que no caso dele vai ter um demônio da morte para levar ele para o céu, né? Eu acredito que os espíritos de morte, eles atuam realmente para a morte de pessoas nesse sentido de matar a pessoa mesmo, e não de que chegou a hora dessa pessoa, algo nesse sentido. Então, necessariamente não tem uma relação. Pode ser que tenha em alguns casos, em outros não, entendeu? Vamos lá? Você falando lá que quando está nesse estado de paralisia de sono, que teve pessoas que foram torturadas por essas sombras, pá. Queria saber se essa sombra, elas começam a interagir com a pessoa quando ela percebe que a pessoa está nesse estado ou se ela está o tempo todo querendo fazer alguma coisa com a pessoa. Depende da situação. Tem pessoas que já estão sofrendo ataques e elas simplesmente têm consciência. E tem situações em que realmente se aproximam da pessoa para fazer alguma coisa. Entendeu? Pergunta? Cléris, você falou sobre a situação da pessoa saber que ela tá meio acordada assim, mas não conseguir mexer o corpo. E aquelas pessoas que falam enquanto dormem? E depois, você chega na pessoa e ela não sabe de nada. Outra questão do sono. Tem muitas coisas que acontecem relacionadas ao sono, tipo sonambulismo e coisas desse tipo, entendeu? Mas não tem a princípio relação direta com essas questões. Mais alguém? Cadê o Cláudio? Cláudio tinha levantado a mão. Foi para lá, né? Depois ele me pergunta. Vamos orar então, gente? Aqueles que querem
se destacar nesse sentido, saiam do seu lugar, venham para cá. Aqueles que querem ser usados por Deus na batalha espiritual, venham aqui para frente. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos, meu Deus, por todas essas coisas que nós estudamos aqui. E eu venho pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos proteger, nos abençoar e nos esclarecer. São tantos assuntos, tantas coisas, meu Pai, e nós necessitamos da Tua sabedoria, do Teu discernimento para cada uma delas. Se Paulo de fato saiu do corpo ou não, só o Senhor sabe. E se saiu, eu sei que foi com o Senhor levando, de uma maneira de visão mesmo, que eu sei que foi um contexto diferente dessas coisas. Mas nos ajude, meu Pai, a entender cada vez mais. E eu venho pedir a Tua proteção de uma maneira bem específica com relação a essas pessoas que vieram aqui à frente, que estão se destacando nesse trabalho, que querem ser usados pelo Senhor nesse sentido, nesse ministério de libertação. Protege cada um deles, protege a família de cada um deles e vai dando discernimento espiritual para cada um de nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.